Romanos 1, do verso 1 até o versículo 7. É a introdução da carta aos Romanos, quando Paulo ele faz menção do Evangelho e o conteúdo deste Evangelho. Todos abriram? Então diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 1 até o versículo 7. Diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual, o Evangelho de Deus, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos agora há pouco, hoje a gente vai dar continuidade, prosseguimento à aula que nós iniciamos no domingo passado. A aula, ela tem como título Cristo, o maior de todos os milagres. Cristo, o maior de todos os milagres. Então, o que é que nós propomos aos irmãos, isto desde a semana passada? Comprovar essa afirmação, comprovar por que Jesus Cristo é o maior de todos os milagres. E, de certa forma, nós já falamos na semana passada, porque em Jesus Cristo nós temos a encarnação de Deus. Em Jesus Cristo nós temos o próprio Deus encarnado, sendo visto, sendo reconhecido em figura humana, ou seja, na pessoa de Cristo nós observamos a existência de duas naturezas, de duas essências, a natureza divina, a essência divina, e a natureza humana, a essência humana. É por isso que nós dizemos que Cristo ele é o Deus homem, sem mistura, sem confusão, mas uma união perfeita, uma união harmônica, que só é vista exclusivamente, especificamente na pessoa de Jesus Cristo. Daí o título da nossa aula, Jesus ou Cristo, o maior de todos os milagres. Então, na semana passada, a gente trabalhou o primeiro ponto da nossa lição, que dizia respeito à divindade de Jesus. Em outras palavras, que Jesus Cristo, ele é Deus. E aí a gente viu algumas razões, alguns motivos pelos quais Cristo, de fato, ele é Deus, porque é o que o apóstolo Paulo fala aqui nessa abertura da sua carta aos Romanos, no capítulo 1, sobretudo no versículo 4. Paulo ele introduz a sua carta aos Romanos. Dentro dessa introdução, ele mostra o valor do Evangelho e dentro da descrição que ele faz deste Evangelho, ele mostra que este Evangelho, ele revela justamente Cristo, que é Deus, Cristo que é homem. Então, que Cristo é Deus, a gente viu no versículo 4, quando Paulo ele diz, e foi designado, referindo-se a Jesus, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, ele descreve o Evangelho para o qual ele foi separado, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, e ele mostra que o personagem central desse Evangelho é Cristo, e ele aborda um dos aspectos da pessoa de Cristo, ou seja, a sua divindade, que ele é Deus. E aí a gente trabalhou pelo menos 4 razões, 4 motivos pelos quais Cristo ele é divino. Em primeiro lugar,
pelo conceito de Messias que existia desde o Antigo Testamento. Inclusive, a gente fez uma alusão ao Salmo 45, que é um salmo messiânico, onde os filhos de Corá, eles descrevem uma conversa que tem com esse Messias, e ele mostra que esse Messias é Deus, e que esse Messias tem como pai Deus, mostrando justamente essa relação do Deus Pai, do Deus Filho, e aquele que viria como Messias era o próprio Deus encarnado. A confirmação disso lá em Hebreus, capítulo 1. A gente viu também que pelo fato de ser Deus, Cristo ele tinha prerrogativas específicas da pessoa de Deus. Por quê? Somente ele podia ser adorado, porque somente ele tinha a capacidade de perdoar. E a gente vê isso na pessoa de Jesus. Ele recebendo a adoração sem nenhum constrangimento, ele concedendo perdão. Fizemos a abordagem desses versos. Em terceiro lugar, a gente viu que Cristo ele é Deus porque ele foi chamado como tal. E a gente pegou pelo menos 2 exemplos, 2 casos. O primeiro deles, o exemplo de Tomé, que quando presencia, que quando testemunha a ressurreição de Jesus, quando ele está diante de Jesus, ele reconhece. Tanto é que declara, Senhor meu e Deus meu. E o apóstolo Paulo, mostrando que ele era um servo do Senhor, designado para o Evangelho de Cristo, que não era qualquer pessoa, mas o próprio Deus. E por fim, o fato de Jesus Cristo, ele se auto-intitular Yahvé, o eu sou, conforme Deus falou lá no Antigo Testamento. Então, a gente viu pelo menos 4 razões, 4 motivos pelos quais a gente pode crer de fato que Jesus Cristo ele é divino. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar o segundo aspecto. Hoje a gente vai trabalhar a segunda natureza de Jesus. Ou seja, se de um lado o nosso Salvador ele é Deus, por outro lado o nosso Salvador ele é homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E muitas vezes as pessoas fazem certa confusão quando a gente trata acerca desse assunto. Às vezes as pessoas pensam que Cristo era metade Deus, metade homem, ou a maior parte Deus, a menor parte homem, ou vice-versa. Não, ele era Deus no sentido completo, ele era homem também no sentido completo, sem confusão, mas dentro de uma união harmônica. E é justamente isto, meus irmãos, é justamente isto, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo ele fala ao descrever o Evangelho aí nesse texto que nós temos diante de nós, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Conforme nós vimos no versículo 3, no versículo 4, ele mostra a divindade de Jesus, e no versículo 3 ele mostra a humanidade de Jesus. Olha só o que Paulo fala acerca de Jesus no versículo 3, Romanos capítulo 1, versículo 3. Olha só o que ele diz aqui, mostrando esse segundo aspecto da pessoa de Cristo, a saber, a sua humanidade. Romanos 1, versículo 4. Diz o seguinte, versículo 3, melhor dizendo, com respeito a seu Filho, que é em Jesus Cristo, veja, o qual, segundo a carne, então, esse Filho de Deus, então, o Senhor Jesus, ele se encarnou, mas não só isso, veio da descendência de Davi. Por isso dizer que Cristo era filho de Davi, e de fato ele fazia parte aí da genealogia de Davi, do rei Davi. Então, aqui nesse verso 3, Paulo ele fala isso. Ele fala que esse Salvador, ele é divino, que esse Salvador, ele é humano, porque ele se encarnou, porque ele nasceu, porque ele era descendente de Davi. E aqui é onde você encontra, meus irmãos, o grande mistério inexplicável relacionado à pessoa de Jesus. Porque como é que pode, em uma só pessoa, existir 2 naturezas? Como é que pode, em uma só pessoa, possuir a natureza divina e a natureza humana? Sim, pode, somente na pessoa de Jesus. Por isso, Cristo, a sua vinda, o seu nascimento, a sua encarnação é com toda certeza o maior milagre de todos os tempos. Então, na manhã de hoje, eu queria que nós trabalhássemos alguns aspectos que comprovam a humanidade do nosso Salvador. Ele era divino? Sim. Ele veio dos céus? Sim. Mas aí ele se encarna, ele toma a forma humana, ele assume a natureza humana, tal qual nós somos seres humanos.
A única exceção é que Cristo ele não pecou. E aqui é que é um grande mistério. Como é que pode, né, Deus ele se encarnar? O Deus infinito, o Deus todo-poderoso, o Deus através de quem todas as coisas foram feitas, o Deus que sustenta todas as coisas através da sua palavra, chegar e tomar a forma humana e viver como ser humano entre nós. É um milagre, é um grande milagre, inexplicável para a razão humana. Então, por que a gente pode dizer que Cristo é homem? Quais são as razões? Quais são as comprovações através das quais nos faz enxergar a sua humanidade de maneira muito vívida, de maneira muito clara? E por que será que Cristo ele tomou a natureza humana? Ou por que será que Cristo possuía a natureza humana? É o que a gente vai ver na segunda parte da nossa lição, para depois poder concluir mostrando a necessidade dele ser Deus, dele ser homem e as implicações para as nossas vidas. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, meus irmãos, quando a gente estuda os evangelhos, minhas irmãs, a gente vê de maneira muito clara a comprovação da humanidade de Jesus. Em primeiro lugar, porque Jesus, ele teve um nascimento natural. Em primeiro lugar, porque Jesus, ele teve um nascimento natural. Abra aí, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente fez a leitura desse texto na semana passada, mas hoje eu queria voltar para ele, para destacar justamente esse fato, que é um fato poder mais conhecido, tanto é que é esse período que a gente usa para poder comemorar o nascimento natural de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Lucas 2, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: estando eles ali, José e Maria, na cidade de Jerusalém, aconteceu completarem-se-lhe os dias para o nascimento do Salvador, para o nascimento do Salvador. Versículo 7. E ela, no caso Maria, deu à luz o seu filho primogênito. Isso aqui é bem interessante, né? Porque depois de Jesus, Maria, ela teve outros filhos. Cristo, ele foi o filho mais velho. Se ela tivesse tido apenas Jesus, ao invés de ser aqui primogênito, seria o quê? Unigênito. É diferente lá de João capítulo 3, versículo 16, quando diz que Deus ele deu o seu filho unigênito, porque em essência Cristo ele é o único filho de Deus, ele é divino. Mas quando fala em relação a Maria, é dito aqui que Cristo foi o seu filho primogênito, o seu filho mais velho, porque depois dele ela teve outros filhos. Então isso desfaz alguns conceitos equivocados em relação à pessoa de Maria, mostrando que ela só teve um filho. Não. O primeiro foi Jesus, mas depois vieram outros. E Cristo, e Lucas, ele faz menção desse fato. Então, é dito, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, ele teve um nascimento natural, um parto normal, dentro de uma circunstância aqui adversa. Porque conforme nós temos, no final do versículo 7, as pessoas não queriam receber o casal José e Maria, em virtude de que na cidade de Jerusalém ela estava cheia por causa do recenseamento, e a gente já vai ver essa característica bem relevante na vida de Jesus Cristo, que é a rejeição das pessoas em relação à sua pessoa. Logo no seu nascimento, a gente já percebe isso. Não havia lugar para Jesus entre as pessoas. Não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o nascimento foi normal. Ele foi enfaixado. Ele esteve ali sendo cuidado. Ele esteve ali sendo amamentado por Maria, assim como acontece com qualquer criança. E aqui é que a nossa mente dá um nó, né? Como é que pode, né? Aquela pessoa, através de quem tudo foi feito, aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra, nasceu de maneira normal, como todos nós nascemos.
careceu dos cuidados naturais que todos nós carecemos enquanto criança. Então isso mostra essa questão humana, essa natureza humana que possuía Jesus dentro das características do que é um ser humano. Ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve. No seu nascimento tem cuidados especiais, precisava ser alimentado, precisava ser cuidado, e isso ele foi, a partir de Maria, a partir de José. Então, Cristo, ele teve um nascimento natural. A sua concepção é que foi sobrenatural. A concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria foi uma obra sobrenatural. O seu nascimento não, foi um nascimento natural. Olha só o que é dito em relação à concepção de Jesus no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. Aqui você observa o quê? O anjo aparecendo a Maria, o anjo fazendo o anúncio do nascimento do Salvador, mostrando que Maria seria a mulher separada por Deus para ser a mãe do Salvador. E dentro dessas explicações que o anjo tece em relação a Maria e para Maria, olha só o que ele fala. Lucas 1, 34 e também o versículo de número 35, que diz o seguinte: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Como vai ser o nascimento da vinda do Salvador? Pois não tenho relação com homem algum, ou seja, sou uma virgem. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, sem que houvesse contato natural, de uma forma sobrenatural, Maria concebeu a partir da ação do Espírito Santo. Isso aqui é um milagre. Ela foi a única mulher, e ela será a única mulher na história de toda a humanidade em que isso aconteceu, dela engravidar por ação, por obra, por operação do Espírito Santo. É interessante porque nos tempos de Jesus havia muito a influência da cultura grega, e dentro da cultura grega havia as narrativas de contatos de deuses com os seres humanos. É por isso que a gente vê algumas dessas histórias. Só que o nascimento de Jesus Cristo, ele tem um diferencial em relação ao nascimento dos filhos dos deuses, que eram descritos, que eram narrados pelos gregos nos tempos de Jesus. Porque quando os deuses vinham aqui à Terra, e eles, vamos assim dizer, geravam seus filhos, isso dentro da mitologia grega, havia o contato físico, havia o contato natural dos deuses com os seres humanos. Cristo não. Ele foi concebido de maneira sobrenatural, sem que houvesse esse contato. Aqui você encontra uma diferença muito grande em relação às narrativas da mitologia grega, que descrevia alguns relatos em que os deuses vinham à Terra, tinham contato com os seres humanos e a partir daqui criavam seus filhos ou geravam seus filhos. Não. Cristo, ele foi diferente até mesmo nisso. A sua concepção foi sobrenatural. O seu nascimento, natural. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual Cristo, ele ser homem, ele teve um nascimento natural. Mas não só isso. Em segundo lugar, pelo fato de ser homem, Cristo, ele tinha uma aparência humana. Ele podia ser visto, ele podia ser reconhecido. Por quê? Porque nos tempos do Novo Testamento se levantaram alguns pensamentos que diziam: não, o que esteve aqui era apenas uma visão, uma miragem, não era um Deus feito em carne, porque eles negavam a questão corpórea de Jesus Cristo, e eles defendiam que Cristo, ele não tinha vindo em corpo, era apenas uma visão, uma miragem. Não, muito pelo contrário. Quando a gente vê a narrativa do Evangelho, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que Cristo, ele sim possuía uma aparência humana e ele era reconhecido como um ser humano. Olha só o que a gente tem de comprovação desse fato lá no Evangelho de João, capítulo 4. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. Tanto é que em 1 João, e a gente até fez menção disso há 15 dias,
João, quando fala do verbo de Deus, ele diz que as suas mãos apalparam, seus olhos viram, seus ouvidos escutaram o próprio Salvador. Então não era uma ilusão, não era um holograma, era alguém de fato, de carne e osso, como a gente diz na linguagem popular. E olha só, o reconhecimento humano de Jesus Cristo, da sua figura enquanto pessoa, que a gente encontra aqui nessa passagem. João 4, versículo 9, o diálogo que ele tem com a mulher samaritana. E aqui chama a atenção a um fato. João 4, versículo 9. Diz o seguinte: Então lhe disse a mulher samaritana, a Jesus: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como foi que aquela mulher sabia que Jesus Cristo era judeu? Como foi? Ele não tinha se apresentado como tal. Ele pediu simplesmente água. Mas ela reconheceu, pelas suas características físicas, que ele era um judeu. Porque, não obstante Cristo ser israelita, existem características que, de certa forma, nos especifica quanto à região que nós nascemos. Aqui no Brasil, isso fica muito claro. Se você pegar um nordestino e você pegar alguém que nasceu na região sul, você vai observar algumas características físicas que você vai perceber que uma pessoa daquela, olhos claros, mais alto, pele mais branca, muito provavelmente não seja um nordestino. Então você já consegue perceber o sotaque da fala também. Então a mulher, ela fez esse reconhecimento. As características físicas de Jesus apontavam que ele não era um samaritano, mas que ele era um judeu. E de fato ele era judeu, porque ele nasceu em Jerusalém. Ele se criou na Galileia, mas ele nasceu em Jerusalém. Então ela percebeu que ele não era um samaritano, pelas suas características físicas, por aquilo que ele demonstrou ser, também pela sua forma de falar. Então isso fez com que a mulher samaritana percebesse que Jesus Cristo não era um samaritano, era um judeu. Então ele tinha aparência física e ele conservou essa aparência física até mesmo após a sua ressurreição. Na verdade, é até uma confirmação da sua ressurreição, porque quando Cristo ressurgiu dos mortos, ele ressurgiu com o seu corpo. Olha só o que nós temos lá no Evangelho de João, capítulo 20, já no finalzinho. Eu ia até fazer aqui uma brincadeira para descontrair em relação a essa questão de características físicas, mas pode ser que eu ofenda o cearense, né? Porque tem uma característica bem específica deles, e aí todo mundo reconhece. Eles mesmos falam disso, mas eu não vou fazer isso não. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Aqui é o domingo da ressurreição. Aqui Maria Madalena vai ao túmulo, e ela testemunha que Jesus Cristo não estava lá. Mas ela tem uma visão interessante, ela vê algo interessante dentro desse contexto. Olha só, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Ela encontra um homem e ela faz essa pergunta. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, no caso Jesus. Isso aqui é que me intriga, porque Maria Madalena conhecia Jesus. Por que ela não percebeu que Jesus era a pessoa que estava falando com ela, e se ela percebeu que ele era um jardineiro? Será que mudou alguma coisa em relação à sua fisionomia? Então fica uma questão aí para a gente poder resolver. Porque como é que ela podia esquecer da fisionomia de Jesus? Como é que ela podia esquecer da voz de Jesus? Então ela tem essa confusão aqui. Ela pensa que aquele homem, que era Jesus, que estava conversando com ela, era apenas um jardineiro ali do ambiente. Respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Então, o que é que isso mostra? Que mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele também tinha um corpo. Ele era reconhecido como uma figura humana. Isso foi conservado. Isso permanece conservado. Porque veja, Cristo ele morre, Cristo ele ressuscita, Cristo ele ascende aos céus, Cristo ele é entronizado à direita de Deus, e lá ele está, meus irmãos, em forma corpórea. Ele não vai perder mais essa característica. Eternamente ele vai permanecer com o seu corpo.
ele não tinha corpo antes da encarnação. Como não tem corpo a pessoa do Deus Pai, como não tem corpo a pessoa do Deus Espírito, essencialmente eles são seres espirituais. Tanto é que no próprio capítulo 4 de João é dito que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito Santo também é Espírito. A segunda pessoa da Trindade, o Filho também era Espírito. Ele tomou a forma humana e dessa forma humana ele não vai se separar jamais. Isso vai ser conservado eternamente, para sempre com ele, até mesmo no estado de glorificação, quando nós nos encontrarmos lá nos céus. Então, é uma característica que Cristo assumiu e que ele não vai se desvencilhar dela. Para sempre, ele terá uma forma corpórea. Então, a gente percebe esse detalhe em relação à segunda pessoa da Trindade. Por isso, ele é homem. Ele nasceu de maneira normal, ele tinha uma aparência humana, mas não só isso. Em terceiro lugar, Cristo ele se desenvolveu normalmente como qualquer ser humano se desenvolve. Quer ser no sentido físico, quer ser no sentido intelectual, quer ser no sentido espiritual. Ele passou por cada estágio em relação à sua vida, como acontece com qualquer um de nós. Abram aí, por favor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. É interessante porque dos 4 evangelhos que nós temos à nossa disposição, o que mais fala do período da infância de Jesus é Lucas. Aí você diz, por que será? Simples, porque uma das fontes que se viu para que pudesse dar o conteúdo a fim de que Lucas escrevesse seu evangelho foi quem? Maria, mãe de Jesus, conviveu com ele. Então você vai ter mais detalhes relacionados à sua infância no evangelho de Lucas do que nos demais evangelhos. Ela foi uma das testemunhas que colaborou com os escritos em relação ao evangelho de Lucas, e por isso a gente tem esses detalhes específicos relacionados a Jesus. Porque tem muita tradição, né? Muita história que é contada em relação a esse período da infância de Jesus, porém, a gente não tem nada mais do que a gente encontra aqui no evangelho de Lucas. O resto é só ficção, não tem como a gente comprovar, certo? Então, olha só, Lucas capítulo 2, versículo 40. Olha só o que diz aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia um menino, no caso o menino Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, ele estava se enchendo de sabedoria, ele crescia no sentido físico e ele se fortalecia. Mas como é que pode? Sendo Deus, ele sabia de todas as coisas. Sim, mas como homem, ele estava passando por esses estágios sucessivos e normais relacionados à nossa vida. Então, no primeiro momento, ele teve que ser amparado pela sua mãe. Depois ele começou nesse processo de locomoção, se sentando, se arrastando, depois andando, talvez caindo muitas vezes. Então, ele passou por essas etapas. E aqui, meus irmãos, é que fica esse grande mistério. Como pode? Se ele é Deus, como pode? Pode, porque além de Deus, ele também era humano. O seu conhecimento, da mesma forma, ele estava se enchendo de sabedoria. A ideia aqui é que ele estava acumulando conhecimento, acumulando sabedoria. Não foi uma coisa instantânea. Humanamente falando, aconteceu isso em relação a ele. Ele foi aprendendo acerca das coisas da vida. A sua natureza humana indicava esse aspecto. E aqui com um diferencial. A graça de Deus estava sobre ele. Então veja, versículo 40, versículo número 52. Olha só o que diz aqui em relação a Jesus. E crescia Jesus, veja, em sabedoria, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual mesmo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, crescimento físico, e graça, crescimento espiritual, diante de Deus e diante dos homens. Crescimento intelectual, crescimento físico e crescimento espiritual. São os níveis que nós também nos desenvolvemos. A gente se desenvolve fisicamente, né? Chega um tempo que a gente não desenvolve mais fisicamente no sentido para cima, né? A gente só se desenvolve fisicamente no sentido lateral, algumas pessoas, né?
Cristo passou pelo desenvolvimento físico, não só ele, mas o desenvolvimento intelectual, sua sabedoria e também o seu desenvolvimento espiritual, a sua graça. E ele fala, diante de Deus e dos homens. Então Cristo era homem por quê? Ele passou pelo desenvolvimento normal, físico, intelectual e espiritual, assim como todos nós passamos, humanidade de Jesus. Então veja, Cristo é homem porque nasceu naturalmente, muito embora foi concebido sobrenaturalmente. Cristo é homem porque ele possuía uma aparência humana que podia ser vista e reconhecida por parte das pessoas. Cristo é homem porque ele se desenvolveu como qualquer ser humano se desenvolve. Cristo é homem porque ele possuía limitações que fazem parte da humanidade. Ele possuía limitações que os homens eles possuem, limitações físicas. Então, Jesus Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo, minhas irmãs, ele não era um super-homem que voava, que fazia coisas extraordinárias. Não, muito pelo contrário. Ele experimentou, sim, ele experimentou as limitações humanas. Nele havia um poder divino, que fazia com que ele andasse sobre as águas, sim. Nele havia um poder divino que fazia com que ele realizasse milagres, sim. Nele havia um conhecimento divino que descobria até mesmo aquilo que as pessoas estavam pensando, sim. Mas também ele possuía limitações físicas, humanas. E quais eram algumas delas? Em primeiro lugar, Cristo experimentou fome. Olha só o que a gente tem em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 2. Abram aí, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 2. Como pode? Como Deus ele criou todas as coisas, como é que ele estava com fome num dado momento da sua vida? Sim, ele estava jejuando 40 dias. E no final ele estava com fome de todo aquele processo. Somos seres humanos, por isso nós temos fome. Uns são mais seres humanos do que outros, né? Porque tem muita fome, mas nós temos fome. É natural, é natural. Que você quer que você coma pouco ou muito, mas você vai ter sempre fome na sua vida. Isso faz parte da nossa humanidade. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele podia transformar as pedras em pães? Podia. Como Deus ele podia. Não fez, para não cair na tentação do diabo. Mas isso aqui era uma limitação que ele tinha. Qual a limitação? Ele precisava se alimentar. Ele jejuou esse período todo e aí bateu a fome, como bate em qualquer ser humano. Em relação a isso aí, ele não se diferencia quanto às nossas vidas. Da mesma forma que nós temos essa limitação, ele também teve. Ele precisava alimentar o seu corpo. A gente vai ver lá na frente que ele tinha sede. Ele precisava hidratar o seu corpo, do contrário ele morreria. E por isso a gente vê aqui traços da sua humanidade. Ele possuía fome, mas não só fome, ele possuía sede, ele possuía cansaço. Vamos mais uma vez para o Evangelho de João, capítulo 4, a conversa que ele tem com a mulher samaritana. É muito reveladora essa conversa acerca dessas características de Jesus. Às vezes a gente foca no diálogo, que é importante, mas tem coisas dentro da periferia do texto que nos dá muita luz acerca de quem era Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Diz o seguinte, em relação a Jesus. Estava ali a fonte de Jacó. Como é que Jesus Cristo estava? Cansado da viagem, porque as viagens que ele empreendia, que ele fazia, eram feitas caminhando, e aí se cansava, como qualquer um de nós se cansa, a partir do momento que ele gastou energia, a partir do momento que ele fez esse exercício físico que é a caminhada. E aí é dito, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Alguns dizem que era meio-dia, se você for contar, dentro da forma de contagem do tempo do judeu, onde a primeira hora são as 6 horas da manhã, então se você coloca aqui 6 horas, meio-dia. Se você for contar da maneira como os romanos contavam, então não é meio-dia, é 6 horas da noite, porque eles faziam essa divisão, manhã e tarde. Então não importa se era meio-dia, não importa se eram 6 horas da tarde, o que importa é que depois de um período de caminhada, Cristo, ele
cansou. Ele cansou. Então, a mesma pessoa que teve poder para criar todas as coisas, como homem, ele aqui estava cansado. Seja de meio-dia, seja 6 da noite, então ele cansou depois de todo esse período. Versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Às vezes as pessoas pensam aqui que quando Jesus Cristo pediu água, ele estava só puxando conversa com a mulher. Ele não estava com sede. Não. Ele juntou as duas coisas, o útil ao agradável. Ele de fato estava com sede e ele usou aquela necessidade que ele tinha para iniciar um diálogo que ia redundar na salvação daquela mulher e também de muita gente da sua cidade. Mas a gente observa que existia essa limitação dele. Ele precisava hidratar o seu corpo. Caminhou, andou, consequentemente ele tinha essa carência. Humanamente falando, ele precisava disso. Ele precisava dessa hidratação. Precisava de alimentação, precisava de hidratação, precisava de repouso, porque ele cansou. Então, são características da humanidade de Jesus. Ele teve sono. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Então, não se impressionem. Mais uma vez a gente fala, né? Tem gente que tem sono mais do que os outros, mas o sono é normal. Ele faz parte da nossa humanidade. A gente tem que tê-lo. Não tem como ser diferente. Mateus capítulo 8, versículo 24. 23 e 24. Para a gente poder fechar aqui. Fica mais fácil. Que diz o seguinte: então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E a gente pode aqui até inferir, dormia profundamente. Que não obstante o barco estar quase indo à deriva, ele estava lá, dormindo. Estava lá, recuperando as suas forças. Como homem, também ele precisava dormir. Precisava ressarcir suas forças físicas. Então, outra característica, outra limitação física de Jesus. E, por fim, morte. Isso, de certa forma, fecha todas essas características humanas de Jesus. Ele morreu. Ele morreu. Aí você pergunta, mas a morte é decorrência do pecado. Porque lá em Romanos 6,23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele não precisava morrer. Ele morreu para que ele pudesse assumir o nosso lugar de condenação, e através da sua morte, ele morrer a nossa morte. Mas como homem, também ele morreu. E a gente vê isso lá em Mateus 27,50, lá em João 19,28. Então, são textos que comprovam também essa outra faceta das limitações físicas de Jesus, a morte. Então, ele tinha sede, ele tinha fome, ele cansava, ele dormia, ele morria. Na verdade, ele morreu. Então, isso comprova também essa outra característica da humanidade de Jesus, a saber, as suas limitações físicas. Mas aí fica a pergunta, por que será que Cristo era humano? Por que será que ele teve que assumir a natureza humana? Por que isso foi tão importante? Por que isso foi imprescindível, sobretudo em relação à nossa salvação? Por várias razões, por vários motivos. Se Cristo não tivesse se tornado homem, meus irmãos, minhas irmãs, não seria possível a salvação dos seres humanos. Se Cristo não tivesse tornado homem, não haveria possibilidade dos homens serem salvos. Vocês já pensaram que, nesse sentido, nós nos diferenciamos dos anjos e nós somos mais privilegiados do que os anjos? Porque, veja, da mesma forma que entrou o pecado no mundo através do ser humano, no caso Adão, entrou também o pecado no mundo espiritual, lá no mundo angelical, a partir da atitude de Lúcifer e uma parte dos anjos. Mas veja, que para anjo, Deus não providenciou salvação. Mas para homem, Deus providenciou salvação. Como? Fazendo com que o seu filho se tornasse homem e pudesse consumar a salvação dos homens.
Foi por isso que o seu nome deveria ser colocado como Jesus. Ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então, sem a humanidade de Jesus, não haveria salvação. Sem a humanidade de Jesus, não haveria redenção. Nós estávamos perdidos ainda em nossos pecados, em nossas transgressões. Daí, meus irmãos, daí, minhas irmãs, a grande importância de nós termos essa visão correta relacionada ao nascimento de Jesus Cristo. A humanidade dele estava diretamente relacionada à sua missão de nos salvar. Então, pelo fato de hoje nós sermos salvos, isso se deu porque Jesus Cristo ele nasceu. Isso se deu porque Jesus Cristo assumiu a natureza humana. E é por isso que o Natal deve ser celebrado dentro dessa visão como o meio pelo qual Deus ele providenciou para nós a nossa salvação. Então, tudo isso está intimamente ligado e jamais deve ser separado da pessoa de Jesus, da sua obra. Ele nasceu, ele viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi entronizado à direita de Deus e de lá descerá para nos buscar, a fim de que possamos estar para sempre com ele. Até porque ele seria chamado com o nome de Emanuel também por causa disso. Ele é o nosso Deus conosco, o nosso Deus hoje e o nosso Deus eternamente. Então todo esse processo se dá iniciando aonde? Iniciando no nascimento. Período de celebração, período de gratidão, período de louvor, que nós devemos estar sempre rendendo a Deus, porque sem a encarnação do Salvador, sem a encarnação do Verbo, nós estaríamos ainda perdidos em nossos pecados. É isso que o mundo não enxerga, é isso que o mundo não vê. Chega nesse período natalino, o que é que as pessoas estão preocupadas? Comprar presentes. Chega nesse período natalino, o que é que as pessoas estão preocupadas? Confraternizações. Chega no período natalino, o que é que as pessoas estão preocupadas? Bebedeiras. E por aí vai. Perde-se o sentido. Daí a necessidade que a gente tem de colocar as coisas em seu devido lugar e mostrar a importância do nascimento, porque é a partir do nascimento que há a consumação da nossa salvação. Então Cristo ele se encarnou para nos propiciar a salvação. Cristo ele se encarnou para ser exemplo perfeito para nós. Cristo ele se encarnou para ser o nosso mediador. Cristo ele se encarnou para cumprir por nós a sua lei e assim nos justificar de todos os nossos pecados. A gente já leu várias vezes alguns textos que tratam desses pontos. Eu não vou fazê-lo porque nós já estamos com a nossa hora adiantada. Então, aqui você encontra a segunda faceta relacionada ao nosso Salvador, a sua humanidade. E aqui você tem o maior milagre de todos os tempos. Em uma só pessoa, duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Alguém que possuía prerrogativas de Deus, alguém que possuía características específicas da humanidade, a única exceção, o pecado. Mas fora isso, homem igual a nós, pessoa igual a nós. É por isso que, dentro de uma matéria que a gente estuda acerca de Jesus Cristo, ou seja, os estágios do Salvador, a gente vê que esse foi o estágio de humilhação, quando o infinito se torna finito, quando o santo passa a habitar com os pecadores, como Deus passa a habitar com os homens. O nascimento de Jesus é o primeiro estágio desse processo de humilhação pelo qual Cristo passou, para que assim pudesse nos salvar. Então, ele nasce, a primeira etapa do estado de humilhação, ele vive entre nós, ele morre, ele é sepultado, aí começa depois as etapas do estado de glorificação, a ressurreição, a ascensão aos céus, a entronização e o seu retorno glorioso. Estados de humilhação, estados de glorificação do nosso Salvador. Mas aí fica a pergunta, por que será? Por que será que foi necessário Cristo ser Deus? Por que será? Por que será que foi necessário Cristo ser homem? Por que havia essa necessidade de unir essas duas naturezas numa só pessoa? A natureza divina, a natureza humana. Porque esse é o maior milagre de todos os tempos.
E aí eu concluo falando um pouco acerca disso. Vamos lá. Era necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que Cristo fosse homem para que levar sobre si a culpa dos nossos pecados. Era necessário que Cristo fosse homem para que ele pudesse levar sobre si a culpa dos nossos pecados. Cumprir os aspectos relacionados à condenação da lei, porque onde há pecado, há morte, a lei assim exige. Então foi por isso que Cristo ele foi homem, para que ele pudesse levar a nossa culpa, para que ele pudesse sofrer a condenação relacionada à lei de Deus que iria incidir sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, era necessário que ele fosse Deus, para que ele pudesse cumprir perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Era necessário que Cristo fosse Deus, para que ele pudesse suportar perfeitamente a justa ira de Deus sobre ele. E assim o seu sacrifício e assim a sua morte pudesse conferir para nós um valor eterno. E por isso a nossa salvação, de fato, ela foi consumada na pessoa de Jesus e não há ninguém que possa reverter essa situação. Por isso ele é Deus, por isso ele é homem. Como homem, ele sofre. E através do seu sofrimento, pelo fato de ele ser Deus, o seu sofrimento confere um valor infinito. E por isso ele é capaz de salvar todas as almas pelas quais ele morreu e que Deus as destinou para a vida eterna. E por isso a gente pode falar, por isso a gente pode dizer em alto e bom som: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque foi esse Deus que veio à terra para nos salvar. Não tem condições de alguém, por quem ele morrer, perder a salvação. Não. Em virtude dele ser Deus, o valor do seu sacrifício ele é infinito, ele é eficaz, ele é eterno e ninguém pode desfazer. E por isso que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 8, que Deus ele nos ama e que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E aí eu queria fazer minhas as palavras de João Calvino, que também falou um pouco em relação à necessidade de se unir essas duas naturezas, a humana e a divina, na pessoa de Jesus. Ele diz o seguinte, isso há centenas de anos atrás, abro aspas para Calvino. Ele falou o seguinte: visto que Deus, por si só, não poderia provar a morte e que o homem, por si só, não poderia vencer a morte, ele tomou sobre si a natureza humana em união com a natureza divina, para que ele sujeitasse a natureza humana a uma morte expiatória e para que ele pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar na luta contra a morte e ganhar essa luta, obtendo uma vitória perfeita sobre ela. Por isso que a morte não é mais o inimigo para nós. O nosso Deus homem, o nosso Deus encarnado, ele venceu a morte e venceu a nossa morte através da sua morte. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o nascimento de Cristo é o maior milagre. Sim, é o maior milagre de todos os tempos, onde duas naturezas se unem em uma só pessoa, a fim de proporcionar uma salvação perfeita, a fim de proporcionar uma salvação eterna. Não foi sem razão, conforme nós falamos agora há pouco, que o nome de Jesus deveria ser dado realmente o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Josué, Deus é salvação. Por isso, a gente deve lembrar do Natal, não como um período festivo, meramente festivo, não, mas a gente precisa lembrar do Natal como o primeiro fato histórico do cumprimento do plano de Deus da nossa salvação. Quando eu falo fato histórico, falo que se deu nesse mundo, fato que se deu na história, na vida das pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, ele fala: em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam sob maldição por causa da lei. O nascimento de Cristo, ele faz com que o primeiro ato histórico de Deus, ele venha a acontecer. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem motivo, minhas irmãs, que o nascimento de Jesus, ele divide
a história da humanidade, em antes e depois dele. É um fato marcante. É interessante porque, se você for trabalhar, por exemplo, com um judeu, com um israelita, eles seguem um calendário deles, que é diferente do nosso. Hoje, por exemplo, é 24 de dezembro do ano de 2023. É claro que há dúvidas, né? Pode ser que a gente esteja em 2027, pode ser que a gente esteja em 2019, porque há uma variação na contagem do tempo em relação à precisão em que Cristo veio. A gente pode estar 4 anos para frente ou 4 anos para trás, mas não vou entrar nesse detalhe para não confundir os irmãos. Mas o fato é que o nascimento de Cristo ele divide a história humana. E no caso dos judeus, eles têm o calendário paralelo deles, mas eles também devem seguir o nosso calendário, porque mesmo que ele não aceite que Jesus Cristo é o Messias, eles são obrigados a seguir o nosso calendário, que aponta para o fato que hoje nós estamos no dia 24 de dezembro de 2023. Os muçulmanos, da mesma forma, os hindus, da mesma maneira. Por mais que hajam outras religiões, mas o nosso mundo ele é regido pelo fato do nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu há 2023 anos atrás. Então, o nascimento de Jesus é esse fato histórico. E a gente deve se lembrar dele como esse primeiro ato que Deus ele está dando desenvolvimento ao seu plano de salvação, plano esse que nos alcançou. Então, a gente deve aproveitar essa data, hoje, como a gente vai fazer logo mais à noite, para agradecer a Deus, para celebrarmos ao Senhor pelo nascimento de seu Filho, por esse fato tão importante, por esse fato tão necessário, na verdade indispensável, para que assim nós pudéssemos hoje experimentar da nossa salvação. Celebre, meu irmão, celebre, minha irmã, o nascimento do nosso Salvador. Façam com alegria, façam com gratidão, façam com satisfação, porque foi nesse fato que a nossa história foi mudada. Estávamos indo em caminho certo para a condenação, e pelo fato de Cristo ter vindo a este mundo, ele desviou a rota. E hoje nós estamos caminhando certos, seguros, firmes aos céus, lugar que Cristo ele adquiriu para nós, através da sua morte, através da sua ressurreição, que foi possível por causa do seu nascimento. Então, celebremos o nascimento do nosso Salvador. Que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que a gente possa valorizar cada vez mais essa data, dentro do conhecimento, dentro do entendimento correto daquilo que ela de fato significa para nós e as implicações teológicas, doutrinárias que esse fato gera em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.